Seção 5. Da confissão. Artigo 389. A confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte, ou por representante com poder especial. Parágrafo 2º. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for o de separação absoluta de bens. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão, em juízo, de fatos relativos a direitos indisponíveis. Parágrafo 1º. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito, a que se referem os fatos confessados. Parágrafo 2º. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Artigo 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Artigo 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar, e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Seção 6. Da exibição de documento ou coisa. Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá: inciso 1. A descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Inciso 2. A finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias. Inciso 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. O juiz não admitirá recusa se: inciso 1. O requerido tiver obrigação legal de exibir. Inciso 2. O requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova. Inciso 3. O documento por seu conteúdo for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido,
o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. C. Inciso 1. O requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398. Inciso 2. A recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento, ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como das partes, e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório, ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Parágrafo único. Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial. Sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se. Inciso 1. Concernente a negócios da própria vida da família. Inciso 2. Sua apresentação puder violar dever de honra. Inciso 3. Sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, ou lhes representar perigo de ação penal. Inciso 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar segredo. Inciso 5. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Inciso 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Parágrafo único. Se os motivos de que tratam os incisos 1 a 6 do caput disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraída cópia reprográfica, de tudo sendo lavrado auto circunstanciado.